Para nossa conversa de hoje, eu trouxe um material que, olha, pode bagunçar algumas certezas. É um livro de 1970, de um psiquiatra polonês chamado Kazimierz Dabrowski. O nome é Crescimento Mental através da Desintegração Positiva. Um nome que já é um baita convite à reflexão, né? Totalmente. E a nossa missão aqui vai ser mergulhar fundo numa ideia que vai, assim, na contramão de quase tudo que a gente ouve. A de que o crescimento pessoal de verdade não acontece na paz, na harmonia. Pelo contrário. Pelo contrário, ele nasceria justamente da crise, do conflito interno, da ansiedade, do que o autor chama de desintegração positiva. É uma teoria que praticamente vira de cabeça para baixo o nosso conceito de saúde mental. Vira completamente. A premissa do Dabrowski é radical, porque ele basicamente diz que a gente passa a vida buscando a coisa errada. Ele parte da ideia de que as nossas funções mentais, tipo emoções, instintos, elas não são fixas. Ah, entendi. Elas têm níveis de desenvolvimento, que nem a inteligência. E o desenvolvimento pessoal seria justamente essa transição, sabe? De um nível mais baixo para o mais alto. Certo. E o ponto-chave, que é o mais chocante do livro, é que esse processo não é suave, não é um passeio no parque. Ele é marcado por tensão, por ansiedade, por neuroses, por sofrimento. E para ele, isso não são sintomas que a gente tem que eliminar com o remédio. Uhum. Esse é o combustível. É o motor essencial para o amadurecimento. Certo, vamos tentar entender isso, porque o próprio nome já dá um nó na cabeça. Desintegração positiva. Soa como um paradoxo, tipo escuridão iluminada. Como é que algo que se desintegra pode ser bom? Exato. O livro até começa com uns exemplos mais simples de desintegração que a gente aceita, sabe? Tipo o sono, o cansaço depois de um esforço gigante, ou até aquele momento de inspiração quando a gente se desliga do mundo. Ok, são pequenas quebras na nossa consciência normal. Isso são pequenas quebras. Mas a tese dele vai muito, muito além. Ele argumenta que experiências que a gente já carimba como doença, tipo depressão, crise de ansiedade, neurose, podem ser, na verdade, o som do motor de um desenvolvimento acelerado. E profundo. Ok, então não é só uma crise, é uma crise com potencial. E como é que ele estrutura essa ideia? Qual é o caminho que ele desenha? E ele estrutura isso num processo com um começo, meio e um fim ideal. O ponto de partida é o que ele chama de integração primitiva. É um estado de harmonia, sim, mas é uma harmonia, digamos, superficial. Como assim superficial? A pessoa é guiada por impulsos básicos, o que a biologia manda, e pelas convenções sociais, o que a sociedade espera. Não tem muito conflito interno, porque ela nem se questiona muito, sabe? Ela simplesmente é aquilo. Uma vida no piloto automático, basicamente. Exatamente. Aí vem o segundo passo, que é a desintegração. É quando esse piloto automático falha. A estrutura inicial começa a rachar, e aqui o caos se instala. É aí que vem o sofrimento. Aí que vem o sofrimento. As tensões, a ansiedade, a vergonha. E o objetivo final dessa jornada seria a integração secundária. É uma nova harmonia, só que agora num nível muito, muito mais alto. É quando a pessoa forma uma personalidade autêntica, que ela mesma escolheu. Entendi. Mas o livro é bem claro nisso. Pouquíssimas pessoas chegam nesse estágio. Certo, então é uma jornada de 3 atos. E dentro desse processo de desintegração, ele descreve 5 níveis de desenvolvimento, né? Isso, ele detalha o caminho. O nível 1 é a integração primitiva, que a gente já falou. Sem conflitos, vida regida por instinto e pelo social. Ok. O nível 2 é a desintegração uninível. Aqui a casca começa a trincar. Surgem conflitos, mas são conflitos que ele chama de horizontais. Peraí, como assim um conflito horizontal? É um conflito entre duas opções de mesmo valor. Tipo, eu quero ir pra festa, mas também quero ficar em casa vendo série. Ou, sei lá, eu sigo essa carreira que dá dinheiro ou aquela outra que também dá dinheiro. São escolhas, mas não envolvem uma hierarquia de valores, entende? Entendo. É pura ambivalência. É aquele sentimento de estar paralisado entre opções. É um sofrimento que, no fim, não leva a lugar nenhum. Espera um pouco. O que me parece crucial, então, é a virada do nível 2 para o 3. Porque no 2, a briga é externa, tipo pizza ou hambúrguer. No 3, a briga vira interna e muito mais séria.
É isso. É nesse ponto que o sofrimento começa a ter um propósito. Perfeito, é exatamente essa virada de chave. O nível 3 é a desintegração multinível espontânea. É aqui que o jogo muda de verdade. Os conflitos se tornam verticais. Verticais. Não é mais sobre escolher entre duas coisas iguais. É sobre escolher entre o que a pessoa começa a ver como inferior e superior dentro dela mesma. É quando surge aquela tensão brutal entre o que eu sou e o que eu sinto que eu deveria ser. Nossa, É a pessoa que age por covardia, mas sente vergonha porque admira a coragem, sabe? Que mente, mas se sente culpada porque valoriza a honestidade. O sofrimento aqui tem uma direção. Ele aponta para cima. então a gente sai daquele dilema de ir pra festa ou ficar em casa e entra numa briga de ser a pessoa acomodada que eu sou versus a pessoa corajosa que eu quero ser. Agora a coisa ficou séria. É disso que ele tá falando? É exatamente isso. É aí que o crescimento de verdade começa. A partir daí, o nível 4 é a desintegração multinível organizada, quando a pessoa para de ser só uma vítima dessa briga e começa a participar ativamente dela. A transformação vira consciente. E, por fim, o nível 5, a integração secundária, que é a reorganização da personalidade nesse novo patamar. Mas, como a gente falou, o livro deixa claro que a maioria das pessoas não completa a jornada. Ficam pelo caminho. Mais cínica, talvez, mas sem uma transformação real. Isso me deixa com uma pergunta óbvia. Se esse processo é tão doloroso, tão difícil, e a maioria das pessoas nem passa por ele, por que alguém se daria a esse trabalho? O que nos empurra para esse abismo da desintegração? Essa é a grande questão. Não é um processo suave, né? O que o impulsiona, segundo o livro, é o que o Dabrowski chama de meio psíquico interno. Pensa nisso como se fosse um ecossistema de forças dentro de nós. Dinamismos, ele chama, né? Exato, dinamismos. São essas forças que nos empurram para fora da zona de conforto. E que forças são essas? Que tipo de dinamismos? Olha, o livro descreve vários, mas alguns são a faísca inicial. Por exemplo, a inquietação consigo mesmo. Não é uma crise, é só um incômodo, sabe? Uma sensação vaga de que algo não está certo, de que a vida não pode ser só isso. Sei, aquele desconforto. Isso. Depois vem algo fundamental, o sentimento de inferioridade em relação a si mesmo. E aqui o detalhe é crucial. Não é se sentir inferior aos outros, não é inveja. É se comparar com você mesmo. Exato. É se sentir inferior ao seu próprio potencial. É aquela sensação que bate quando a gente termina um projeto e pensa, eu sei que eu poderia ter feito melhor. É uma cobrança interna, uma noção do seu eu ideal. E essa insatisfação interna nos leva a outro conceito central do livro, que é o de desajustamento positivo, certo? Sim, e esse é talvez um dos mais poderosos. O desajustamento positivo é um protesto. É quando a pessoa se recusa a se adaptar a uma realidade, seja no trabalho ou num círculo social, que ela julga ser de baixo nível moral ou intelectual. Certo. Em vez de se ajustar ao que é, a pessoa se ajusta a um ideal interno do que deveria ser. Para a psiquiatria convencional, essa pessoa é desajustada, um problema. Para o Dabrowski, esse desajuste é um sinal de imensa saúde mental. Mas isso é perigoso, não é? Quero dizer, onde fica a linha entre um desajustamento positivo e uma pessoa que simplesmente não consegue se adaptar, que briga com o mundo e acaba se isolando? Como é que a teoria diferencia um rebelde com causa de alguém que só está sendo disfuncional? Excelente pergunta. A diferença está na direção do ajuste. A pessoa disfuncional, ela está desajustada a tudo, inclusive a si mesma. O desajuste dela é caótico, sem direção. Entendi. O desajustado positivo, ele está em conflito com o ambiente externo justamente porque ele está tentando se ajustar a uma hierarquia de valores interna muito forte. Ele não se rebela por se rebelar. Ele se rebela em nome de algo que ele considera mais elevado. É um não para o mundo para dizer um sim para si mesmo. E é aí que entra o terceiro fator. É aí que entra o chamado terceiro fator. O livro fala que o primeiro fator é a hereditariedade. O segundo é o ambiente. E o terceiro seria o quê? O terceiro fator é a força de autodireção consciente. É a capacidade de olhar para os seus próprios impulsos, que é o primeiro fator, a biologia, e para as pressões do meio, o segundo fator, e escolher. Escolher o que aceitar e o que rejeitar.
É a hora que você assume o volante da sua vida. Exatamente. Para de ser passageiro. Deixa de ser só uma resposta aos seus pais ou à sociedade e passa a ser o autor das suas próprias regras. É a autonomia em ação. Ok, essa teoria vira tudo de ponta cabeça. E ele não tirou isso do nada, né? Ele baseou muito disso nas observações clínicas dele com pacientes reais. Sim, a base clínica é o pilar de tudo. O livro aponta para a alta correlação que o Dabrowski observou entre pessoas com talentos especiais, QI elevado, e a presença constante de sintomas de nervosismo e neurose. E o contrário também, né? O contrário também. Ele notou a ausência quase total desses traços em pessoas com deficiência mental. E, claro, o fato de que muitas das personalidades mais criativas da história, como o Abraham Lincoln, que ele cita, tiveram vidas marcadas por crises profundas por desequilíbrio. É aí que entram os estudos de caso, imagina. Eles devem deixar isso bem mais claro, trazendo a teoria para a realidade. Exato, são muito ilustrativos. Vamos focar no caso de SM, um estudante de arte de 23 anos. Ele é descrito como hipersensível, ansioso, com uma preocupação moral excruciante. Nossa! Ele se sentia responsável pela memória das vítimas de guerra, tinha crises de ansiedade que ele chamava de espasmos psíquicos. A psiquiatria tradicional olharia para ele e pronto. Diagnosticaria psicastenia, um tipo de neurose. E o caminho seria terapia e medicação para acalmar esses sintomas. Isso. O objetivo seria fazê-lo parar de sentir tanto, de se preocupar tanto. Mas o Dabrowski olhou para os mesmos sintomas e viu outra coisa. O que ele viu de diferente? Ele não viu uma doença. Ele viu a matéria-prima de um gênio criativo ou de um grande líder moral. Aquela angústia toda não era um bug no sistema dele. Era um motor de um sistema muito potente funcionando a todo vapor. Caramba! A recomendação dele não foi tratamento para eliminar os sintomas. Foi autoconhecimento e o que ele chamou de autopsicoterapia. É basicamente dizer, você não está doente, você está crescendo. E o crescimento dói. Sua tarefa é aprender a pilotar essa máquina, não desligá-la. Nossa, é uma mudança de perspectiva brutal. Em vez de consertar uma falha, a ideia é aprender a usar uma potência. E o outro caso, o da jovem Irene? O caso de Irene é ainda mais dramático. Depois que a mãe dela morre de forma trágica, ela desenvolve sintomas graves de histeria. Tinha episódios de sonambulismo onde reencenava a tragédia. Uma dramaticidade imensa. Diagnóstico clássico de histeria grave. Exato, mas o Dabrowski reinterpreta a situação. Para ele, aquele estado não era patológico, mas uma válvula de escape psíquica que a estava protegendo de algo pior, como suicídio ou uma psicose completa. Faz sentido. Era a manifestação da altíssima sensibilidade dela. Em vez de uma doença, era um sinal de um potencial de desenvolvimento gigantesco que, se fosse bem orientado, poderia levar a uma personalidade de um nível moral e empático extraordinário. Então, depois de tudo isso, o que essa teoria significa, afinal, para o nosso conceito de saúde mental? Se não é estar calma, feliz e bem ajustada, o que é? O que é revolucionário aqui é que o Dabrowski inverte a nossa meta. A gente passa a vida tentando evitar o conflito, buscando estabilidade. Ele diz, não, a estabilidade pode ser uma armadilha. A harmonia primitiva é uma prisão confortável. A verdadeira saúde mental para ele não é a ausência de problemas, mas a capacidade de ter os problemas certos e usar esses problemas para se construir. É uma mudança de paradigma total. Então ele basicamente lista tudo que a saúde mental não é. Exatamente. O livro critica duramente os conceitos tradicionais. Saúde mental não é mente sã em corpo são. Não é um sentimento constante de bem-estar. Ele até menciona que psicopatas se sentem ótimos. Eles não têm conflitos internos. Certo. Não é ser produtivo a qualquer custo. E o mais importante, não é o simples ajuste social. Se ajustar a uma sociedade doente ou a uma cultura de valores baixos, é para ele um sinal de doença, não de saúde. E não é ser normal na média. Exato, não é ser estatisticamente normal. A normalidade pode ser medíocre. Se não é nada disso, o que é então na visão dele? Para o Dabrowski, saúde mental é o potencial para o desenvolvimento. É a capacidade de atravessar crises e desintegrações de forma positiva, evoluindo em direção a um ideal de personalidade que é escolhido e construído pela própria pessoa.
A saúde não está na ausência do conflito, mas na capacidade de usar o conflito para crescer. Resumindo tudo, o que analisamos aqui foi uma teoria que nos força a olhar para a turbulência interna não como um defeito a ser consertado, mas como o próprio motor do crescimento. É um convite para a gente ressignificar o sofrimento, a ansiedade, o desajuste. Exato. E tratar isso tudo não como falhas, mas como forças potencialmente transformadoras no caminho para nos tornarmos quem realmente podemos ser. Perfeitamente colocado. A mensagem final do livro é que o nível mais alto de desenvolvimento humano é um processo autodirigido, sabe? É um ato de criação. Trata-se de transcender essa condição de ser só um produto da sua genética e do seu ambiente para se tornar, de fato, o arquiteto da sua própria personalidade. Uhum. E essa obra de arquitetura é construída com material bruto das nossas crises, nesse processo difícil, mas recompensador, da desintegração positiva. O livro nos deixa com o pensamento final que é um verdadeiro desafio. Ele afirma que o ajustamento, que é sintoma de saúde mental, é, em geral, o ajustamento ao que deveria ser e não ao que é. Isso deixa uma questão para a gente refletir. Se o desajustamento positivo pode ser um sinal de saúde, a quais aspectos da nossa realidade atual, seja pessoal ou social, valeria a pena estarmos desajustados em nome do nosso próprio crescimento?